Romanos, capítulo de número 3. Os irmãos acharam? Nós iremos ler somente o versículo 1, o 2 e o 3. Nesse capítulo nós iremos ler mais os textos-chave, tá bom? Mas é um resumo de todo o capítulo. Então, hoje nós iremos estudar do versículo de número 1 ao versículo de número 8, tá? E depois nós teremos mais 2 cultos nesse capítulo. Então, hoje nós iremos estudar somente alguns versículos. Quando você achar aí, após a leitura, você vai abrir lá no 1 Coríntios 3 e 9, só versículos de 9. Os irmãos acharam? Diz a palavra do Senhor. Romanos 3, a partir do versículo 1 ao versículo de número 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muito, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados às palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Agora abra lá no livro de 1 Coríntios 3, só o verso de número 9, versículo de número 9. Amém? Diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante, por favor. Deus e Pai Celestial, abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento nessa noite, para compreendermos a Tua palavra, para que haja, Deus, amadurecimento cada dia mais nas nossas vidas. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o capítulo do número 3 do livro aos Romanos, eu digo para os irmãos que estudar da forma que nós estamos estudando aqui, tem muita gente que não gosta. Você sabe que muita gente não gosta de estudar, mas tem muito que não gosta de compreender. E a gente precisa, irmão, aprender. Nós precisamos aprender. Tem muitas pessoas que sofrem de traumatismo craniano, porque elas mergulham em pessoas rasas, que acabam morrendo e não cresce de jeito nenhum. Tá? Eu estava essa semana trabalhando com mais pessoal e de repente uma pessoa, eu estava comentando com ele, e fiz uma pergunta para ele, já que ele estava insistindo em fazer umas perguntas a respeito da instituição. E eu falei para ele: meu filho, por que vocês não gostam de estudar a Bíblia de fato, estudar? Por que tem aí hoje um dos maiores líderes dessa denominação sendo hoje excluído da convenção porque escreveu um livro baseado na Bíblia? O cara é muito inteligente, tem muito tempo que lê a Bíblia e resolveu, sabe, fazer um livro de ordem teológica. Está sendo condenado, afastado da igreja. Bem provável que tenha um racha em todo o Brasil dessa denominação, porque o cara está estudando a Bíblia de forma profunda e ele veio falar que não pode. A gente tem que crescer, pastor, na graça. Não é assim que o versículo diz. O versículo diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento.
Ele falou mais conhecimento, o evangelista trouxe uma tal da hora. Ele falou assim, mais conhecimento não é estudar a Bíblia. Eu falei, meu amigo, de que mundo souber isso? Se a Bíblia nós tem que crescer na graça, no conhecimento. A Bíblia manda nós examinar. O que é examinar? Você vai adicionar. Examinar é uma forma de estudar de forma profunda. Você não pode ser raso. E tem pessoas que não gostam de estudo, irmão. São pessoas extremamente rasas. Não gostam. É raso igual a oraçãozinha da Ana. Eu ajoelho na beira da cama e ela vai ajoelhar também. E as palavras dela é: Jesus, abençoa a minha vida. Muito obrigado pela noite. Amém. Tem pessoas que rasam. Sim, rasam. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Nós precisamos entender que a nossa luta é constante, tá? É constante. E para a gente lutar, a gente precisa de ferramentas. Ferramenta essa que é a palavra de Deus. Eu falei aqui, quando nós começamos esse estudo, falei para os irmãos que a maior ferramenta dos séculos diz que são os advogados. A ferramenta que eles usam é o quê? A palavra. E eles só precisam nortear ela de forma perfeita. Assim, eu estudo a palavra de Deus, você estudar a palavra de Deus. Amém? Então a gente precisa se aprofundar, gostar mais da palavra de Deus. Só assim para nós nos defender. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você só vai conseguir se defender desse mundo se você for homem de Deus ou mulher de Deus e amar a palavra de Deus. É a nossa defesa. Amém? Então hoje nós vamos estudar aqui sobre o capítulo de número 3. Capítulo 3 de Romanos. Quero chamar a atenção dos irmãos que é necessário a gente entender que esse capítulo ele traz uma visão para nós. Se vocês observarem, do livro de João, capítulo de número 15, Jesus falou que ele era a videira verdadeira. Ele era o quê? A videira verdadeira. Ele falou que o pai dele é o quê? É o lavrador. E nós, a igreja, nós somos o quê? Os ramos. De forma que tem ramos que produzem, de forma que tem ramos que não produzem. E se vocês observar ainda o versículo que vocês leram de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fala que a igreja, novamente a igreja, é uma lavoura de Deus. É uma lavoura de Deus. Agora, quando nós vamos estudar o capítulo de número 3 de Romanos, a gente vai entender algo muito interessante. Quando a gente sai aqui, hoje eu fui levar um pessoal em Araquém, e a gente vê várias lavouras grandes, as margens da Belém Brasília, 153, lavouras de soja. E a gente fica admirado como que o homem consegue fazer um trabalho daquele para deixar uma lavoura tão linda daquele jeito. Mas quando a gente vai estudar o capítulo 3 de Romanos, a gente vai entender que o processo, irmão, o processo de uma lavoura bonita é doloroso, é extremamente doloroso. Em algumas fases que se constrói ou que consegue formar uma lavoura linda, bonita, de milho, de soja, de arroz, seja lá qual for o plantio, existem várias etapas. E a gente vê essas etapas aqui, ela acontecendo com um povo que é para ser de Deus através do processo da palavra de Deus. Tá? É necessário a gente entender os processos de uma lavoura. Quais são eles? Os básicos e simples. Como é que você começa uma lavoura? Primeiro você precisa de quê? Você precisa de quê? Você precisa de um lugar. Você precisa de um lugar. Quando nós fomos embora para o estado do Pará, o senhor, minha mãe havia separado do meu pai, e ela falou assim: olha, para voltar, existe uma forma de nós voltar. Nós não vamos, nós somos diretores, né? Somos cearenses,
mas eu nasci em Miranorte, que é do Ceará, mãe bem grávida aqui no Ceará, e a minha Miranorte, ela falou assim: nós só vamos voltar se nós for para um estado onde ninguém conhece nós. E nós chegamos no estado do Pará, nós só tinha duas alternativas. Minha mãe e minha família não gostavam de crente de jeito nenhum. E aí, lá nós só tínhamos duas alternativas quando nós chegamos em Tucumã. Primeira, cair na mão de um gato. As irmãs, não é esse gato bonito, esse homem, não, gato naquele tempo era gato mesmo, que pega gato. Era homens que colocavam dezenas de homens para trabalhar com eles, no fim do serviço lá, metia fogo ali e matava todo mundo. Isso aconteceu tudo, aqui Tinguara para lá, isso aconteceu tudo. Geralmente eles ofereciam tudo: não, nós vamos te dar tudo, você vai trabalhar com nós, você vai ter tudo lá. E a outra alternativa que nós tivemos foi de ir para a terra do crente, irmão. E meu pai chegou lá e falou: mulher, tem um homem aí que ofereceu tudo, mas tem um outro aí que não ofereceu nada, só uma terra, é crente. E minha mãe, minha família odiava crente. Aí minha mãe falou assim, disse que quando a oferta é grande, o santo desconfia. Aí ela falou o nome, falou: vamos lá para. E falou o nome feio para esse crente mesmo, um nome feio, xingando ele, vamos para a terra dele. Lá nós nos deparamos com um lugar, a terra, para fazer o plantio. Mas vocês acham que foram fáceis, irmãos? De cara nós chegamos ali, nós achávamos, eu só ouvia o que eu estava ouvindo naquele dia em filmes de ficção, sabe? Em ilhas, aqueles trem de ficção científica, os gorilas grandão, gritando na mata igual gigante mesmo. Nós amanhecemos na beirada de uma estrada, ficamos terrivelmente com medo daquele lugar. De cara nós já ficou com medo. Quando meio dia nós gastou para fazer o nosso barraco, o galo subia em cima, quando ele batia as asas, nós corríamos para cima do barraco para segurar, porque ele balançava todo pela manhã. E nós começamos a preparar o terreno para a lavoura. Eu, com o Uberlândia, muita gente que sabe o que é o Uberlândia, quem sabe o que é o Uberlândia? Eu, com o Uberlândia, uma foiçona grandona que corta madeira pequena, e meu pai com o machado. Primeiro a gente veio roçando. Você roça aquele terreno, aí fica aquele negocinho feio, as árvores verdes, com os dias que passam, você olha assim, você roçou tudo seco no meio. Você começa a olhar para o terreno de uma lavoura e fala: era muito bonito, tudo verde, agora está ficando feio. Daqui a pouco a gente vem com o machado, derruba tudo aquilo, irmão, você olha e o processo é feio, fica tudo feio. Quer que piore? Piora, tem como piorar, pastor? Tem. Depois a gente vem e mete fogo naquilo e tudo pega fogo. É assim ou não é? Quer que piore? Às vezes essa roça não queima direito, a gente tem que coivar a roça, juntar os galhos, fazer as coivadas, cortar aquilo ali e queimar. Você viu tanto o processo, cada vez mais é um mais feio que o outro. Mas aí depois vem a parte da vida. Qual que é? Escolher a semente, fazer a seleção da semente, e aí você começa a plantar a semente. Essa igreja está aqui ao longo dos anos, e vocês não sabem o que passaram os primeiros missionários que vieram para cá, para fazer para roçar, aqueles outros que vieram para derrubar. Embora nós precisemos de muitas coisas, hoje, irmão, isso aqui é um paraíso em vista dos primeiros que chegou aqui. Hoje a gente está colhendo frutos, e aí vem a hora do plantio, e aí Deus manda a chuva, e daqui a pouco você vê, você olha aquele cenário lindo, verde, bonito, e você diz: meu Deus, é lindo, mas você não sabe o processo que foi. Amém? Quando você começa a estudar o capítulo aqui de número 3, vocês vão entender que nós somos comparados a essa lavoura, de forma que quando vocês estudaram o capítulo 1, vocês viram só a degradação do homem. O capítulo 1 foi só a degradação do homem. E o que vocês viram no capítulo 2? No capítulo 2 vocês viram o justo juízo de Deus. Sabe o que é isso? É um trator de esteira passando por cima, para depois vocês encontrarem
encontrar o plantio que Deus consegue fazer no terreno desse que é você. Você é esse terreno. A igreja do Senhor Jesus Cristo é esse terreno. Então esse capítulo aqui nós vamos estudar ele em 3 sessões. A primeira sessão é do verso 1 ao 8, a segunda vai ser do 9 ao 20 e a outra vai ser do 20 ao 23. Os irmãos entenderam? Amém, meus irmãos? Então nós iremos ler, como eu falei para os irmãos, esses versículos mais chave aí, e nós vamos entender que esse livro aqui, ele vai falar de condenação, mas ele vai mostrar também a ponte para a salvação. Ele vai mostrar para a igreja do Senhor essa ponte, esse elo de salvação. Então preste atenção, nós vamos entender que o capítulo de número 3, Paulo afirma que todos os seres viventes que estão nessa terra, eles são culpados diante de Deus. Todos são culpados. Irmãos, preste atenção. É o primeiro passo para o homem encontrar Jesus, ele entender que ele é culpado. Quanto ele achar que ele é bom, que ele tem, que ele é mérito dele, as coisas que ele faz, as bondades, as ajudas que ele dá, as contribuições, eu conheço pessoas que todo mês dá Bíblia, eu dou Bíblia, pastor, para os outros. Isso não vai fazer efeito nenhum se o homem que está dando a Bíblia, ele não vem entender dentro do coração dele que ele é culpado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo deixa claro aqui que primeiro o homem precisa entender que ele é culpado, independentemente do país, independentemente da raça, da cor, das tradições, dos dogmas religiosos, ele é culpado. É por isso que no começo da oração aqui, o pastor Helder aqui começou a orar: Deus, perdoa as nossas falhas, se porventura pecamos hoje, Deus nos perdoe. Irmão, você é culpado, por isso você merece e precisa recorrer sempre à graça de Jesus. Amém? Pecamos por palavras, pensamento, coisas que a gente pratica todo dia. Às vezes falamos mal. Então toda hora nós precisamos dessa graça de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então aqui tem pessoas que acham que eu sou bom, tem gente que acha que eu sou bom. Ainda bem que Deus tem uma pessoa como eu. Se não fosse eu aí na obra de Deus que eu estou servindo, esse Deus tem uma sorte que deu. Isso é conversa sua, irmão. Isso é conversa para boi dormir. Essa que Deus tem sorte de ter você com ele. Tem gente assim, não? Tem gente, irmão, que você está ministrando aqui, e aí ele não, isso aqui não é assim, isso aqui é assim, porque eu aprendi isso. O espírito da Gabriela, quando ela está no indivíduo, eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Amém? Vamos lá? Então observe, Paulo aqui, ele está dizendo que todo mundo aqui é culpado. Independente, independente de quem seja. Eu fui batizar, para acontecer essa semana agora, eu fui batizar um pessoal numa cidade chamada Juarina. E quando eu fiz assim, para levar o rapaz d'água, ele falou: pastor, peraí um pouquinho. Eu parei. Aí ele falou: eu falei, irmão, né? Você fala, rapaz, imaginei que eu não precisava batizar. Foi, mas tu está aqui, tu foi discipulado. O que foi? Não, é porque me falaram, pastor, só em morar em Juarina, a gente já está com a salvação garantida do céu. Eu peguei ele, cabrão, leva os pecados, divide. Irmãos, independente de quem, pastor, eu sofri tanto na minha vida, o senhor não conhece a minha história. Conhecer não. Mas se você não reconhecer Jesus, o sacrifício de Jesus, tudo isso aí não passa de balela. Pode ser quem que ele queira ser, ele tem que reconhecer que ele é dependente de Jesus todo dia, irmãos. Todo dia a igreja é dependente de Jesus. E
deixa eu dar uma palavra aqui agora, tá? Deixa eu falar um negócio aqui para os irmãos. Eu não sei se ainda tem ali, se ainda tem algo por ali. Se tiver um obreiro aí, passa algo na mão dos irmãos, coisa ali, tá bom? De comprar da garrafinha, dá uma olhadinha se tem. E eu vou dar um conselho para a igreja do Senhor. O mundo jaz do maligno. Tem muita coisa ruim acontecendo nessa terra, tá? Muita coisa ruim acontecendo nessa terra. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. O mundo jaz do maligno. Você, que já nós passamos aí por uma fase agora de pandemia, passamos por uma fase de pandemia. Faça a sua prevenção. A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. O que é para você fazer? Deus não vai fazer, não. Quem vai fazer é você. Faça a sua prevenção. Compre ivermectina. Faça a prevenção de vocês. É um conselho que eu estou dando para os irmãos. Esse negócio está se alastrando aí. E só vão falar depois do carnaval. Só vão falar depois do carnaval. Tá? Só vão falar depois do carnaval. Então, a Bíblia diz que o pastor serve para pastorear. E pastorear é guiar quem deixa ser guiado. É alimentar quem deixa ser alimentado. É orientar quem precisa ser orientado. Faça sua prevenção. Compre ivermectina e faça uma dosagem. Tá? Os irmãos já sabem a dosagem, lá vão falar para vocês. É um conselho que eu dou para vocês. Amém? Amém. Tá? Irmão, tem muita coisa ruim acontecendo nesse planeta Terra. E a Bíblia diz que o que liberta é conhecimento. Amém? Eu queria falar isso aqui há uns 3 dias atrás, acabei esquecendo. Tá? Depois, se alguém quiser saber mais a respeito, me procure. Me procure. Porque eu estou cheio de informação de famílias, de pessoas e de pessoas que foram prejudicadas aí. Tá? E você precisa cuidar da sua família. Tá? Você é templo do Espírito Santo. Se a Bíblia diz que o mundo já está maligno, nós precisamos ter cuidado, tá? Porque eu tenho um médico amigo meu e fala: pastor, o senhor não é ciente das coisas que estão acontecendo agora. Então, isso é uma alerta para a igreja do Senhor. Qualquer coisa você procura depois. Paulo, então, aqui, irmão, Paulo, ele, se vocês observar, ele arranca as máscaras dos que afirmam. Ele arranca a máscara dos que afirmam. O que essas pessoas afirmam? Primeiro, não existe Deus. Salmista Davi falou sobre isso. Tem pessoas aí que dizem que Deus não existe. Outros mais, e sabe o que? Diz o seguinte: outras pessoas dizem que obedece simplesmente a sua consciência. O que eles dizem? Que obedecem a sua consciência. Outros dizem: sabe, pastor, não me preocupo porque eu não sou tão mal assim, eu sou bonzinho. Tem muita gente assim, mano, que dá, você olha para a fachada, não, você fala: não, esse irmão e essa irmã, a bichinha de Jesus. Eu sou tão boazinha, pastor. Pastor, eu sou um obreiro. Eu sou um obreiro tão bom, pastor. Eu sou uma bênção, pastor. Aí o pastor passa 1 ano, 2 anos, 3 meses, né? 4 meses no lugar, 5, 6. Rapaz, mas será que o irmão mudou na minha gestão? Não mudou, não. Ele era assim em outras gestões também. Mudou não. Não muda não, irmão. Quando dá vazão para a palavra de Deus, a palavra de Deus muda. A palavra de Deus transforma. Tá? A palavra de Deus, muita gente não gosta das terça-feiras, porque a palavra da terça-feira é um confronto com a gente, irmão. É um confronto. Tá? Não sou tão mal assim. Outros dizem assim: pastor, eu sou um membro tão ajeitado, sabe? Eu sou muito religioso,
Pastor. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz: naquele dia vereis a diferença entre aquele que é e aquele que não é. Você não precisa falar que é santo do pastor. Não precisa. A gente tem que provar que alguma coisa é para Deus. É para Deus. É Ele que te vê no secreto. Quando você vê o camarada espalhando, você vê pessoas, irmão, e preste atenção, geralmente a forma que às vezes julga você é porque ele tem a natureza daquele jeito. Tem pessoas que têm uma natureza de uma forma ruim e acham que você é ruim igual ele. É o tempo todo te julgando porque ele acha que tu tem um estilo ruim que ele tem. Ele deixa de cuidar da vida dele, ou ela deixa de cuidar da vida dela para cuidar da sua vida, porque ela ou porque ele tem raiz do mal dentro. Mas essa palavra nas terça-feira, irmão, tudo que é tipo de raiz do mal vai sair no nome de Jesus, porque essa palavra é ministrada e quem ministra ela no nosso coração é o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Então nós observamos aqui que Paulo ele afirma que ninguém ficará impune do juízo de Deus. Irmãos, a lei que Deus nos deu para mostrar como nós deveríamos viver, ela nos confronta, irmão, diante das nossas obras que a gente publica todo dia. A lei que Deus nos deu para mostrar qual a forma que a gente deveria viver, ela confronta a gente todo dia. A toda hora, a todo instante, a todo momento a gente está atropelando isso. E não é porque não tem palavra não, é porque às vezes a maioria das pessoas está ocupada com outras coisas. Redes sociais, celular, é uma fome de rede social, irmão, que não pode ver o celular fazendo barulho. Tem gente que para a oração. Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz não é dobrar o joelho, não é orar, não é pensar em Deus, não, irmão. É ver que mensagem tem no celular. É ir para as plataformas. É a viciado, irmão. A Bíblia diz que nem um viciado. Então cuidado. Esse negócio é uma janela. Um dia eu vou pregar esse tema que é uma janela para o mundo. É você e o mundo. Você abre ali, você vai onde quer. Só que Deus está vendo. O pastor não está vendo, o obreiro está vendo, o ministério está vendo, mas Deus está vendo. Vai colher os frutos, vai colher o fruto do casamento, vai colher o fruto na vida dos filhos, vai colher o fruto ministerialmente, vai colher os frutos aqui, sabe por quê? Porque você não escuta Deus, vai quebrar a cara, e mais tarde não adianta ali falar, Deus foi tão, irmão, presta atenção, Deus avisou sempre, cuida de ti, mas não, é o tempo todo cuidando dos outros, é o tempo todo de olho no outro, é apontando, mostrando defeito, respondendo mal, é carrancudo, não consegue ter afinidade com gente, não gosta de gente. Irmão, se você não gostar de gente, você aborrece a Deus, porque Deus ama a gente. Se não gosta de gente, tem que fazer igual um videozinho que eu vi outro dia. Um pessoal que não queria nada com ninguém, então fez um barraco lá no meio do mato, vai morar no mato, você não vê ninguém, porque o seu negócio é mexer com bicho. Eu conheço pessoas, irmãos, que é um excelente pregador. É um excelente pregador. Dá uma volta lá e evangeliza, o pessoal chega para alguém, 10 pessoas. Você vai lá, tem 10 pessoas que ganhou. Mas quando coloca para administrar a igreja, o homem acaba com tudo. Acaba com tudo. Então, nós precisamos, o apóstolo Paulo falou assim: procura o dom que há em quem? Em ti, procura o dom que há? Não, ele fica procurando o dom que tem nos outros. E ele não acha como os outros, ele só acha que o outro não tem. O que o outro não tem, aí
Ele oferece vida eterna através da pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Recebemos a salvação, não foi pela observação da lei, irmão. Você não tem a salvação porque você observa a lei, mas você tem a salvação porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcançou você. Aí você pergunta assim, pastor, e qual é a diferença da graça e a misericórdia? Quem sabe o que é a diferença da graça e a misericórdia de Deus? Não? Quem sabe? A graça, irmão, é Deus nos dando o que nós não merecíamos. Isso é graça. Você não merecia, nós não merecíamos. Mas a graça de Deus alcançou as nossas vidas. Misericórdia é Deus nos dando. É Deus nos dando. É Deus não nos dando a punição que a gente merecia. Isso é misericórdia. Você merecia a punição, mas a misericórdia de Deus não deixou você receber essa punição. Amém? Os judeus tinham muitas vantagens. Não é assim que a gente entende quando a gente lê aqui. Quando você se descruça desse capítulo, vocês vão ver que eles tinham muitas vantagens aí. Se vocês observarem, nós falamos no capítulo, no nosso culto anterior, que eles tinham o quê? Quem lembra? Nome. Judeus tinham o quê? Nome e significados extraordinários dos seus nomes. Tem irmãos até aí hoje aí, procurando sobrenomes e o nome dele, se ele faz parte de alguém que é judeu. Tá? E tem igrejas por aí com uma série de rituais judaicos que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Nós chamamos gentios. Tem nada a ver com a igreja de Deus. E aí uma arca, tá? Lá a nossa mesa chegou, a nossa mesa está aí. Só que teve um probleminha na viagem, tá? Se Deus quiser, na Santa Ceia vai estar aqui. Vai estar aqui na frente. Eu tenho um probleminha na pintura da viagem. Eu quero agradecer aqui a irmã Lúcia, mas meu Deus do céu, Vones foram lá em Imperatriz buscar essa mesa. Obrigado, muito obrigado mesmo a senhora. Eles foram ali, a pastora Lúcia buscar essa mesa, uma mesa linda, né? E ela teve um probleminha. E aí já pediu a tinta original de lá. Essa tinta já foi pega hoje, tá? E vai na nossa Santa Ceia, Deus quiser, ela vai estar aqui. Mas lá onde fizeram essa mesa, o cara faz aquela arca da aliança, que ela da Bíblia, e pinta igual se fosse ouro, porque tem igrejas que pedem para rituais religiosos, como se o gentil fosse judeu. Não tem nada a ver nosso ritual com os rituais judaicos. Nós somos e fomos alcançados pela graça de Deus. E você só precisa observar essa palavra, a palavra de Deus aqui, ela que vai nortear a tua vida, teu dia a dia, os teus passos, a tua forma de você se compor e se recompor todo dia. Amém? Então vamos lá. Então eles se gloriavam dos nomes, lei, a revelação da palavra que foi dada a ele, os benefícios que foram dados através de Deus, a pessoa do Abraão, que mais tratou do Abraão, que foi a circuncisão que nós falamos aqui, o ritual religioso que se fazia com a criança aos 8 anos. Então esse povo aqui, eles se gloriavam por uma série de fatores, sabe? Eles eram o povo do qual foi prometido vir o Messias, e o Messias veio, mas eles não creram. Esse povo não reconheceu aquele que era para eles reconhecer.
Então Paulo aqui está muito preocupado e aqui tem vários pontos de interrogação. Então existem alguns pensamentos, porque muitos acreditam nos seguintes temas. Por exemplo, perdoar, pastor, é uma função de Deus mesmo. E muita gente me diz isso, irmão. Tem uns que falam de forma irônica, por isso que peca todo dia. E tem muitas pessoas que faz isso porque a mente é cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Quem sabe? É uma mente que não consegue acrescentar mais nada, irmão. Mente cauterizada não adianta você ensinar ele ou ensinar ela. É uma mente cauterizada. Você pode ouvir uma vez uma obreira falar para mim, pastor, eu posso ouvir o fulano que está lá ensinar o mesmo sermão 1000 vezes. Eu não aprendo e não quero nem saber, a mente está cauterizada, irmão. É por isso que eu não dou trabalho com quem não quer trabalhar comigo. Não tenho dificuldade com quem não quer trabalhar comigo. Tenho não. Se eu desconfiar que ele não quer trabalhar comigo, ele vai ficar no cantinho dele, vai ficar lá, vai para o céu, em nome de Jesus, eu oro para ele ir para o céu, mas eu não quero dar trabalho para ele e não quero que seja uma tribulação na minha vida. Não quero. Acho que você consegue ser crente para morar no céu? Eu consigo, pastor. Fica aí treinando, esse cantinho. Fica aí. Quem sabe que vai para o céu? E a nossa oração é para ele. Quantos acreditam que vai, levante a mão? Amém? Vai ou não vai, irmão? Vai, não, Deus, é claro. Então o que acontece, meus irmãos? Existe esse fenômeno daqueles que diz perdoar é simplesmente a função de Deus mesmo. Mas se vocês falar para o Hebreus capítulo 12, versículo 29, você vai ver que o mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor, meu irmão. Então para com esse negócio de ficar brincando com Deus, errando toda hora, sabe? Cada vez que você cai nessa cilada de novo, você menospreza o sacrifício da cruz de Cristo. Você não foi chamado para esse mal. Minha filha falou hoje para mim, falou, pai, tem hora aqui que eles moram bem próximo da faculdade, e uma casa de esquina, e aí lá na frente um lugarzinho, uma calçada alta lá, e ela falou, pai, olha, quando eu olhei assim, não, mas sabe, topo de cigarro de maconha assim, as dezenas de pedaços lá. Sabe que prejudica, irmãos, sabe que destrói. O cara sabe que isso vai destruir ele, mas ele continua no mal. Eu fiz um hino, não gravei não. O nome do hino era Cabeça Amarela. Eu fiz um hino assim. Cuidado com ela, irmão. Cuidado com ela. Pra enganar na cama. Ela tem pescoço fino e a cabeça amarela. Cuidado com ela, irmão. Cuidado com ela. É uma droga legalizada. Se encontra em toda a esquina e tem cabeça amarela. O seu efeito já começou no passado. Noé plantou uma vinha, muito vinho ele tirou. E bebeu demais, arrotou muita bacava, como que já não bastava as suas roupas, ele tirou. Seu filho virou uma confusão. O seu nome era Cã, uma maldição ganhou. A maldição tem aumentado hoje em dia. Muitos pais de família, sua vida desgraçou. Perdeu a graça, virou uma viciada. A pinga tem destruído muitos homens de valor. É a mais simples que tem por aí, forte e legalizada. E essas outras aí que a gente acha que é forte, ninguém está escondendo ninguém não, irmão. Ninguém está escondendo ninguém mais não. Estão legalizando lá em cima. Uma luta lá em cima, vamos fazer, porque é bom, é bom, é bom. E está aí, o mundo jaz maligno. Outros pensam o seguinte, lá no Romanos, lá quem achou lá, Hebreus, quem achou lá, 12, 29, diz que ele é o quê? Fogo consumidor. Outros dizem, pastor, Deus é tão bondoso que não nos julgará. E aí esse indivíduo está equivocado. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que no grande dia nenhum joelho se levantará enquanto não for julgado por ele. Hoje você pode julgar do pastor, do pregador, do
Apocalipse, não vai passar. Naquele dia, todo joelho se dobrará diante dele. E ninguém vai sair dali, irmão, sem que seja ordenado sair. Eu não sei, a Bíblia diz que aquele é o grande dia do Senhor. E Pedro falou que um dia para Deus é como 1000 anos, mas um ano para Deus é como. Vamos lá, sem falar daqueles que diz mais. O outro diz assim: pastor, nós precisamos estar em contato com a cultura, nós temos que evoluir. Você já viu isso, não? Tudo que é onda que aparece na internet, você pensa que não está lá em mãos, não. Parece que os primeiros que usam os crentes, infelizmente. Tem umas igrejas por aí, tem uns lugares por aí, tem umas pessoas que parece que é, sabe, que é o primeiro que cai na onda. Irmão, para com esse negócio. Não vai nessa onda, não vai nesse negócio. A Bíblia diz para não retirar os marcos antigos. Coisas que davam certo, dá certo, irmão. Continua fazendo certo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você não precisa ser modelo para ficar usando roupas indecentes. O homem que a roupa é tão apertada, a calça é tão apertada, faz igual o pastor. Tem que passar a hora de unção para ele entrar na calça. Obreiro diferente, esquisito. Eu cheguei num culto esses dias, o vice-pastor da igreja. Irmão, pensa no negócio que você acha feio. É um obreiro colocar a gravata aqui, jogar a camisa por cima da calça. Uma ferrura que eu acho. Outro dia alguém falou: pastor, é ele. Eu falei: não, sabe, é mais misericórdia. Queria que não fosse. É feio demais, irmão. Coloca uma camisa ajeitadinha aí, passa o cinto. Passa o cinto nesse negócio, põe a gravata certinha aí. Aí fica aquele negócio da gravata aqui embaixo, aqui, a camisa lá embaixo, assim. Não, pelo amor de Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus. Faz isso mais não. O pastor Zé Gomes ele chegou num lugar e falou assim: você falou para ele assim, você é pastor? Eu sou pastor. Por quê? Pastor, só tem uma presença assim tão fraca. Eu parei com isso, irmão. Seja homem de Deus, mulher de Deus, chegou no lugar. Irmã, você, irmã, presta atenção, você que é de Madureira. Você que é de Madureira, daqui de Adanás. Você chegou no lugar, você é referência. Você tem que ser referência. Você tem que ser referência, porque essa palavra que você está pregando aqui, quando terminar esse livro aqui, você vai ver que dá para a gente ter referência. Né? Vão olhar para você e vão ver frutos. Nós queremos dar um certificado para terminar os estudos desse livro aqui. Nós queremos dar certificado para os irmãos que você participou do estudo da carta mais completa que existe no Novo Testamento, que é de Romanos, com tudo quanto é tipo de doutrina e coisas que a gente precisa aprender daqui. Essa é uma das cartas que todo cristão deveria estudar mais de forma profunda, porque tem tudo aqui. E não é só para o pessoal lá de Roma, não, o judeu, o gentil, não, é para a igreja, é para você, é para nós hoje, irmão. Então para com esse negócio, você toca o demônio, você corre, ele é que vai ter que correr de você em nome de Jesus. Você tem Deus na vida, você tem testemunho, você é crente. Glória a Deus. Chegar alguém aqui, pastor, eu quero que ore pelo endemoniado ali. Não, irmão, eu vou mandar a camisa mais simples dessa igreja lá. Aí eu mando ligar a luz, você vai lá. Eu vou. Aí, irmão, a pessoa vai até a tua porta lá. E o que foi? Não, o pastor falou que quem expulsa o demônio na igreja ali
Amém, irmão? Irmão, Deus está na tua vida. E se você colocar dúvida nisso, o diabo sabe. O diabo sabe. O pastor Jacques Rodrigues foi lá pelo demônio. O menino chegou lá e, pastor, vamos. Ah, não, o que foi? Não, pode deixar. Tem que o pastor comendo chamaria. Não, daí que o demônio sai não. O menino virou as costas, o pastor lá, ficou assim, foi atrás do menino. Chegou lá na casa do menino, tinha um endemoniado da irmã dele, 40 crentes lá, já tinha mandado o cão embora, o cão não ia direito. Aí quando o pastor chegou, o pessoal falou assim, ó, demônio, sai não, bichinho, aí, o pastor Jacques Rodrigues chegou, viu? Aí o pastor Jacques Rodrigues chegou e falou assim, sai demônio, tinha um negócio da voz mais ou menos assim. E o demônio falou, eu estava comendo chamaria agorinha, rapaz. Tu estava comendo chamaria agorinha, tu quer me expulsar aqui? Aí ele disse que fez uma retrospectiva na vida dele, falou, Deus, eu estou direito. Mas ninguém tinha falado. Ninguém tinha falado. Irmão, presta atenção. Você que não entende o mundo espiritual. Por que às vezes um indivíduo, lá no centro, lá no céu do lado, desce na pessoa, fala que comia isso, fala que comia aquilo, fala que vestia assim, e vestia tudo mais. E aí, pede vela isso, pede vela aquilo, ninguém sabe por que a zela. Irmão, demônio não enxerga luz. A luz que ele enxerga é a são oferecida. Pastor, por que ele imita, irmão? A Bíblia diz que ele tem poder para fazer descer fogo do céu para baixo. Você acha que ele não consegue imitar a voz de uma pessoa? E aí ele vai lá e diz, é por isso que Pedro falou que ele anda ao derredor, tudo que você faz ele sabe para acusar. Ele vê, ele fica ao derredor, porque ao redor tem que estar longe do Senhor. Ele fica ao derredor, vendo. Você acha que ele está vendo? Não, está vendo. Aí, se você estiver todo petecado, eu fico cuidado, meu irmão. Você vai orar para o demônio, ele vai te passar vergonha, vai falar tudo. Ele é mentiroso também. Uma vez, lá em Miranorte tinha uma igreja, se eu vou falar o nome da igreja, tem uma questão de ética, uma igreja bem famosa do Brasil, tá? E aí lá tudo, demônio dava, entrevistava o demônio, aí o demônio ia falar um bocado de coisa, aquele negócio todo, entrevistando, você não sabe que igreja que eu estou falando. Aí tinha duas casas pastorais e aí tinha a madureira. Aí um dia, lá na outra igreja lá, o demônio manifestou uma pessoa lá, dizendo que não gostava daquela igreja. Por quê? Ele falou que gostava da igreja do pano branco, que a nossa igreja lá tinha uma mesa branca, assim, tinha um pano branco grandão em cima. Aí o demônio falou no microfone que não gostava lá da igreja, gostava lá da igreja do pano branco, que era a Madureira. Eu tenho que saber, tudo foi um dia manifestou lá na Madureira. Aí ele falou que não gostava de lá, gostava era da outra, porque lá pelo menos ele tinha oportunidade para falar no microfone. Então o demônio, irmão, é mentiroso, é o pai da mentira. Amém? Vamos terminar, irmão? Irmãos, é muito fácil considerar a graça de Deus como certa, mas Deus não pode negligenciar o pecado. A graça de Deus é certeira para você. Não tenha dúvida da graça de Deus. Agora você precisa entender que todo homem precisa se arrepender dos seus pecados, seja eles qual for. Não importa quantas desculpas inventamos, ou os pecadores inventam, se ele não se arrepender depressa, ele não poderá entrar no reino do céu. Ele precisa aprender que o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Ele é santo, e existe uma fala que diz: seja santo porque eu sou santo. Todos prestarão conta, irmão, diante de Deus dos seus pecados. As perguntas e respostas de Paulo vocês encontram aqui no versículo
Aí ele diz assim: vale a pena ser judeu? Vale a pena ser judeu se eles são? Vale a pena ser judeu se eles são condenados? A resposta é sim. Os judeus receberam o quê? O oráculo de Deus. A descrença de Israel cancela a palavra de Deus? Não, claro que não. A descrença de Israel do homem nunca cancela a fidelidade de Deus. Deus é fiel sempre. Deus é justo, irmão. É muito fácil você escrever na traseira daquele cara assim, igual tem muita gente assim: não, Deus é fiel. Isso é fácil demais. Agora, eu nunca vi ninguém colocar na fachada do carro atrás assim: eu sou fiel. Não põe, irmão. Não põe. Tem muita gente fiel. Muita gente fiel. Estou falando só de dízimo, não. Dízimo é uma delas, né? Nunca falei sobre isso aqui, mas onde eu vou dar um estudo sobre isso. O risco que você corre por não ser fiel. O risco que você corre por não ser. Aí tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu não faço isso, que isso é do tempo da lei. Mas não é do tempo da lei, não. Isso foi antes da lei. Depois foi decretado na lei. E Jesus mandou entregar o dízimo. Quem já achou isso na Bíblia? Nunca achou, não? Mateus 23 e 23. Você vê Jesus mandando você. Mandando você ser fiel. Tá? Fazer isso sem negligenciar aquilo. Algumas coisas, tem pessoas que fazem. Irmão, você faz duas coisas boas, você faz outra que não é boa. Como é que fica? Tá? Então essa palavra aqui está para melhorar o homem. Através dessa palavra nós vamos melhorar no nome de Jesus. O versículo: os judeus são mais excelentes do que os gentios. Vocês vão ver lá que tem um ponto de interrogação, não. Mas diz também que eles não são piores nem melhores, pois ambos são pecadores. E todo pecador, ele permanece sobre condenação enquanto que ele não venha reconhecer Jesus como seu Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Tá? Esse capítulo nós vamos falar em 3 sessões. Essa foi a primeira sessão. E na próxima terça-feira, irmãos, deixa eu avisar para vocês. Dia 11 de março. Dia 11 de março. Vamos ter aqui um grande pregador, um grande ensinador. Vai ser o dia de terça-feira. Tá? Então, os pastores aí já avisam o pessoal para vir. O pastor Josué Júnior vai estar ministrando aqui no dia 11. Tá? Ele já esteve aqui, o pastor Josué Júnior já ministrou nessa igreja aqui? Não? Não pensa muito em Monte Paulo. Então não perca, dia 11 vai dar um dia de terça-feira. Ele vai estar aqui. Até peço para os irmãos nos ajudar aí. Vamos tirar uma oferta nesse dia para ajudar ele. Não combinamos nada. Ele vai estar aqui com a gente vai abençoar a vida dele. Ele está fazendo um torneio aqui no estado. A gente já está ministrando aqui algumas igrejas na cidade aqui. E ele vai estar aqui dia 11 conosco. Amém? Fique sobre